Funções dos bicos pulverizadores. Nós temos basicamente 5 funções que eu vou descrever detalhadamente cada uma delas nos próximos slides. A primeira função é determinar a vazão do líquido. A segunda dela é produzir um padrão de jato, que é uma pergunta que eu fiz anteriormente, que foi feita anteriormente, quando você necessita fazer um projeto de pulverização. Quebrar o líquido em gotas, prover impacto a uma gota e prover velocidade à gota. Primeiro item, determinar a vazão do líquido. Basicamente, todos os nossos bicos são catalogados. E essa informação de vazão ela é disponível em nosso catálogo, ou seja, uma determinada pressão de trabalho que você está submetendo o seu bico, você vai ter um resultado de uma vazão. Caso você não tenha essa informação da pressão de trabalho que você está utilizando, por exemplo, em nosso catálogo está catalogado que existe uma vazão determinada e em função de uma pressão de 2 bar. Mas o meu sistema não está trabalhando a 2 bar, está trabalhando a 1,8 bar. Como eu consigo determinar essa vazão? Simplesmente usando essa fórmula, que é Q1 sobre Q2, ou seja, a vazão que você tem catalogada sobre a vazão que você deseja saber. P1, que é a pressão que você tem catalogada, a raiz da P1 sobre a raiz da pressão que você deseja impor o seu bico, que não está catalogada. Essa fórmula ela é utilizável para líquidos newtonianos, ou seja, líquidos que não compressíveis. O próximo item, produzir um padrão de jato. O que é um padrão de jato? É a característica que o jato de um bico pulverizador. Na imagem, vocês, no primeiro bico que eu disponibilizei na nossa apresentação, é um bico cone-oco, ou seja, ele forma um anel de pulverização. Ele é possível você ter bicos desse tipo cone-oco com ângulos de 40 a 145 graus. Onde normalmente utilizamos esses bicos? Resfriamento de ar, de gás e de água. Resfriamento de produtos de uma esteira, algo que você queira resfriar que está aquecido. Controle de poeira, areação de água, ou seja, são pequenos exemplos de onde podemos utilizar esse bico pulverizador. Próximo slide é que nós chamamos de cone cheio ou full jet. Ele apresenta um cone circular, cheio, ou seja, preenchido totalmente na área dele. Também podemos ter esse mesmo cone cheio com formato quadrado. Esse jato ele pode variar de 15 a 125 graus. Aplicações típicas desse jato: lavagem ou enxágue, quebra de gotas em processo de reação química, resfriamentos de metal, supressão de poeira ou proteção de uma camada protetiva, aplicação de uma camada protetiva como óleo. Eu tenho uma peça, essa peça necessita ser aplicado um óleo protetivo para evitar uma oxidação. Esse é um bico, se for uma peça estacionária, esse é um bico comumente utilizado para esse tipo de aplicação. Próximo bico é o que a gente chama de jato-leque. Ele produz um leque, um spray filetado. Vocês podem notar na imagem do perfil do leque. Ele, normalmente, nas extremidades, ele é afinado, ele se afina, ele não é um perfil constante de jato. Esse jato ele pode ter de 15 a 110 graus, ou seja, existem bicos disponíveis com ângulos diferentes de trabalho. Normalmente utilizado também para pulverização de uma película, de uma camada que se necessita se fazer, normalmente com o objeto em movimento. Exemplo, eu preciso aplicar uma camada de óleo em um hambúrguer, ou seja, em movimento você consegue fazer essa aplicação dessa camada de óleo em um hambúrguer, em uma esteira. Lavagem de produtos, resfriamento de placas, umidificação e controle de poeira. São algumas das aplicações típicas para esse bico pulverizador. Próximo bico, ele também é um bico tipo leque.
A grande diferença entre o anterior e esse é que ele é uniforme, ou seja, se vocês podem notar o padrão de jato, ele mantém uma uniformidade, as extremidades dele não são afinadas. Ele também tem variações de 15 a 65 graus disponíveis, normalmente utilizado para lavagem de alta pressão, descarepação de chapa no processo siderúrgico, remoção de rótulos de garrafa, pulverizações normais que você necessita fazer uma cobertura com algum fluido específico. Próximo jato, que é o normalmente que acaba é o mais comum, né? Você acaba notando em várias aplicações em diversas indústrias, o que a gente chama de jato sólido. Esse bico ele não produz nenhum ângulo, ou seja, é um jato sólido, normalmente utilizado para fazer decorações, fontes decorativas, resfriamentos, limpezas, onde você tem onde o jato está concentrado em uma menor área, ou seja, você tem um maior impacto para fazer uma limpeza de um produto qualquer. Esse é um bico que a gente acaba vendo por aí mais corriqueiramente utilizado quando você não entende muito no sistema de pulverização. O último perfil padrão de jato que nós temos é o que a gente chama de atomização. Atomização, todos os anteriores que nós vimos são bicos hidráulicos, ou seja, só trabalham com um tipo de fluido. O atomizador ele tem uma característica diferente, que ele trabalha com dois tipos de fluido, um ar e um líquido, ou seja, esse ar e líquido dentro de uma câmara no interior do bico, eles se misturam e acabam criando uma condição diferente de trabalho. Normalmente esses bicos utilizados, existem 4 padrões de pulverização, o cone cheio, o cone oco, o leque, diversos cones sólidos que acabam gerando, eu diria que um cone oco. Normalmente esse tipo de bico ele é utilizado onde você necessita pequenas quantidades a serem pulverizadas. Além de pequenas quantidades a serem pulverizadas, também pequenos tamanhos de gota. Esse é onde normalmente são utilizados. Isso pode ser por uma umidificação de um ambiente, de uma sala, um resfriamento evaporativo, um revestimento, numa estufa, enfim, diversos tipos de aplicações. Isso aqui são alguns exemplos. Terceiro item, quebrar o líquido em gotas. O tamanho da gota que um bico produz, ele depende do tipo de bico pulverizador. Cada bico pulverizador te disponibiliza um range de tamanho de gota, do fluido e suas propriedades que você está pulverizando, ou seja, se eu estou pulverizando uma água, eu vou ter um resultado de tamanho de gota, se eu estiver pulverizando um óleo de cozinha que tem uma viscosidade diferente, uma densidade diferente, mesmo o bico pode apresentar um resultado diferente. A capacidade nós entendemos a vazão do bico pulverizador, isso também afeta o tamanho de gota, ou seja, um bico com uma alta vazão me gera um range de tamanhos de gota maior do que um bico de baixa vazão. A pressão de pulverização, que influencia também diretamente no tamanho de gota, ou seja, quanto maior a pressão de trabalho, menor o tamanho de gota. E o ângulo do jato, que também tem uma grande influência no tamanho da gota. Quanto maior o ângulo do jato, menor o tamanho de gota. Quanto menor o ângulo do jato, quanto mais o jato estiver concentrado, maior o tamanho da gota. Eu tenho também aqui uma informação que quando um bico está pulverizando ou criando um tamanho de gota, imagina você um tamanho de gota de diâmetro, por exemplo, 1 milímetro. Esse diâmetro de gota de 1 milímetro, ele tem um volume específico dessa gota. Você consegue, eu tendo um tamanho de gota sendo metade de 1 milímetro, ou seja, meio milímetro, eu teria o volume dessa gota de 1 milímetro, eu consigo produzir 8 gotas de diâmetro de meio milímetro. Mas o que eu faço com essa informação? Essa informação é extremamente importante quando você se utiliza de processos de resfriamento, de evaporação, de umidificação, ou seja, eu com uma gota grande, eu teria um volume, eu com 8 gotas, eu teria o mesmo volume, ou seja, eu tenho maior área de troca de calor.
Eu consigo transformar, eu consigo evaporar essa gota ou esse volume, eu consigo roubar mais calor do ambiente, do objeto. Isso para determinados tipos de aplicação é extremamente importante essa informação. Ou seja, esse é uma característica de um bico pulverizador de extrema importância, que é quebrar o líquido em gotas. Quarto, prover impacto à gota. O impacto é a força com a qual a gota atinge o alvo. Essa é uma fórmula básica, impacto igual a uma constante, 0,024, vezes a vazão do líquido, do bico, em litros por minuto, vezes a raiz da pressão ao qual ele está trabalhando. O que acaba influenciando o impacto de um bico? A vazão dele acaba influenciando, ou seja, quanto maior a vazão que eu tenho, maior o impacto. O ângulo de trabalho, ou seja, quanto menor o ângulo de impacto, menor o ângulo do jato, maior o meu impacto. A concentração do jato, como é a distribuição característica desse jato, desse bico. O tamanho da gota, o atrito com o ar e a distribuição. Todos esses pontos acabam influenciando diretamente o impacto gerado por o jato ou pela gota. Próximo slide. A velocidade da gota depende do tipo de pulverizador, do tipo do bico pulverizador que está sendo utilizado e da pressão a qual ele está sendo submetido.